Estamos entrando, iniciando. Olá, em boa noite. alguns minutinhos iniciaremos. Estamos só esperando nossa audiência. Boa noite, oficialmente, meninas. Boa noite, André. Boa noite, Angelina. Eu hoje só faço a abertura e saio, e vocês vão dominar essa live, tá? Mas eu também, só vim aqui dar boa noite. Vou ficar aqui assistindo, aprendendo muito. Quero estar entre vocês. Obrigada pela oportunidade. Meu Deus, falar sobre enxaimel, cultura, e num espaço desses. Angelina, vamos começar então, nesse momento. Tu podia começar se apresentando, falando um pouco da tua história, e depois a gente começa a apresentação propriamente dita. O que tu acha? Eu acho ótimo, porque o tempo é uma hora, e como eu já vinha te falando, para compactar esse assunto nessa palestra, eu fui filtrando, e nós focamos aquilo que achamos que ia ser legal para esse público que está comemorando a Semana da Imigração Alemã. Por isso, enxaimel, cultura alemã na arquitetura, tem tudo a ver com a identidade dessa cultura que veio ocupar e fundar algumas cidades do Brasil, não somente do Sul, mas com predominância no Sul. E como aconteceu... Deixa eu fazer um parênteses, já que tu deu uma parada para respirar. A Semana da Imigração Alemã, que a gente aqui no Sul está comemorando paralelamente em São Leopoldo e Santa Maria, e que tu, que está em Blumenau, que também está comemorando, certo? Certo, tem toda uma programação. Isso é legal, porque lembra da história desses pioneiros. Eu sempre, como arquiteta e urbanista, eu observo que a história pretérita, ela dá o arcabouço e dá a base e dá o pilar da edificação que nós queremos construir no futuro. Então, é muito importante... Então, fala de ti. Pois é, eu conheci o enxaimel quando eu vim para Blumenau na década de 80 e constituí família aqui, e na escola onde estudavam as crianças, na década de 1980, se comentava sobre a técnica construtiva, aonde o pioneiro da pesquisa aqui na cidade foi em Porto Alegrense, o professor Vilmar Vidor, que se formou aí na Universidade Federal, e ele começou a fazer o levantamento e o cadastro dessas casas, e depois, como acadêmica de arquitetura com crianças, e depois arquiteta, nós trabalhamos ao lado desse professor, e só foi. São mais de 25 anos de pesquisas. Tá bom. Jéssica, vamos então, tu faz a abertura oficial e a gente, sem mais delongas, entrega a palavra para a Angelina falar desse assunto. Então tá, eu quero dar boa noite aí para toda a audiência, para quem está acompanhando com a gente, agradecer a presença. A Angelina caiu? Opa! Não, tá, é todo mundo aí. Então, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a presença da Angelina Wittmann, uma grande amiga, e sou amiga da família já há muito tempo, e sempre aprendi muito com ela, então eu fico feliz que hoje ela esteja aqui com a gente, compartilhando um pouco do conhecimento dela, né, que é vasto, realmente. Ela fala com muita paixão sobre isso, porque ela realmente tem propriedade para falar e gosta muito disso. Pautou toda a vida, né, nessa pesquisa, Angelina. E agradecer também ao André. Vamos sortear esse livro hoje. Sim, o André vai colocar ali depois nos comentários. A gente vai sortear esse livro, então, para colocar nos comentários ali o nome, né? E depois no final a gente vai juntar esses nomes todos e fazer o sorteio desse livro, que é maravilhoso. O meu eu sei que já está separado, porque eu estou esperando, eu quero, a hora que eu for para Blumenau, eu vou ali buscar o meu. E é isso, então, vamos começar? Vamos. Jéssica, eu vou procurar acelerar essa, porque eu tentava tirar alguma coisa e não conseguia. Então, eu achei importante passar para esse público da Semana da Migração Alemã aquilo que me impulsionou a escrever esse livro, para elucidar algumas lacunas, que é a evolução do enxaimel.
O enxaimel não nasceu em São Leopoldo, não nasceu em Blumenau, não nasceu na Idade Média, não nasceu... Enxaimel teve o início lá no período neolítico, e nós queremos passar isso de maneira muito rápida, para as pessoas terem noção como ele se desenvolveu na região onde aconteceu pela primeira vez na Alemanha, no Vale do Danúbio, depois se irradiou para outras regiões, e de lá ganhou o mundo, como a região do Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina, e não só evoluiu lá, viu, Jéssica? Essa técnica construtiva, a partir da madeira, evoluiu em todas as regiões do mundo, inclusive entre os portugueses, tá? Aquele negócio de taipa evoluiu com os indígenas do Brasil, evoluiu com os africanos, evoluiu no Japão, que faz casas lindíssimas de enxaimel. Mas o nosso foco vai ser da região da Alemanha, de onde veio o enxaimel para a nossa região, para procurar compreender isso. Mas o enxaimel dominou o mundo, em cada região, sob um aspecto. E aconteceu uma coisa muito interessante aí em São Leopoldo, na casa do... Eu ia dizer, só um pouquinho, Angelina, não vamos começar com esse assunto, vamos deixar isso para o final. Não, e principalmente com essa questão da técnica portuguesa. Aconteceu uma coisa muito interessante que vai elucidar com a nossa pesquisa. Então, aqui nós abrimos manda bala. Nós abrimos com uma tipologia que tem vários elementos dentro da sua volumetria, que reporta a França, que reporta o gradil oriundo do trançado da taipa neolítica alemã, que tem uma planta em cruz, que não é original da casa comumente conhecida, que tem um aproveitamento do sótão, que tem a varanda, que foi um anexo que foi agregado aqui no Brasil. Então, nós temos uma tipologia que é um conjunto que se criou naquele momento e naquele recorte de tempo. É uma cultura identitária local. Aí, como nós falamos, nós fomos regredindo na escala do tempo e nós não encontrávamos a pedra inicial desse enxaimel. Mas nós tínhamos alguma base da casa primária aqui no Brasil. Então, as primeiras casas dos imigrantes seguiam uma tipologia mais ou menos semelhante às casas temporárias, com material retirado do campo limpo, com cobertura de vegetal, com aquelas duas águas e aquela planta retangular. Mudava somente com o tipo de material que tinha na região que ele estava ocupando. Isso muito nos intrigou mais tarde, quando nós chegamos na casa da Alemanha. Aqui nós temos uma tipologia em Rio do Sul, onde é coberta por tabuinhas, o fechamento dessa estrutura de madeira é fechada com treliçado de taquara, mas a tipologia, a volumetria é a mesma, a característica desse pioneiro que se repetiu em várias regiões onde ele ocupou e fundou cidades. Isso somente ali no século XIX, quando ele se fixava no terreno. Também em Rio do Sul, primeiro Balseiro, uma casa com estrutura enxaimel, com estrutura de madeira, fechamento em taipa, com a mesma volumetria, com a mesma cobertura com vegetal, e o fechamento dessas paredes com taipa e barro, né? Barro e bambu e madeirinha trançada. E isso foi nos intrigando. Caminho a Jaraguá do Sul com palmito Jussara, cobertura com as folhas do palmito Jussara. A volumetria é a mesma. Então, por que eles faziam e repetiam essa volumetria, que seguia mais ou menos uma certa padronização? Quando nós fomos até a Alemanha buscar essa origem, de repente nós nos deparamos com casas de 5.000, de 6.000, de 7.000 anos atrás, casa temporária, mais ou menos seguindo essa mesma inclinação de telhado, esse mesmo fechamento, e um grande ponto de interrogação tomou conta. Então, a nossa pesquisa ela vai ser feita naquela região onde surgiu as primeiras edificações, o embrião da edificação em enxaimel, e que se irradiou pelas colônias, como é o caso das cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, e descobrimos em Juiz de Fora, agora outro dia que nós pesquisávamos lá, lembrando sempre que essa técnica construtiva aconteceu em todos os quadrantes do planeta, cada um adequada à sua região. Nós ficamos nessa região justamente porque foi a origem da casa que veio ao Brasil.
aqui nós temos um mapa feito pelo Dr. Herbert May, que ele é o administrador de um grande museu de edificações em Chaiméis, na Alemanha, e ele mais ou menos mapeou o local onde originou e para onde irradiou a técnica construtiva a partir desse local, que é o Vale do Rio Danúbio. Isso foi depois da última degelo, da glaciação, mas antes disso, nós já temos registros e pesquisas que existia uma casa que se chamava Terra Mata, foi descoberto num sítio arqueológico, e também nos chamou a atenção a forma que esse abrigo era estruturado há 400 mil anos atrás. Nós já tínhamos ali um pendural, nós já tínhamos ali uma fileira, uma perna, intuitivamente, onde não existiam as cavernas, a partir do sítio e existia vegetação, se coletava e se estruturava um abrigo temporário. Observe as pedras fazendo o contraforte primitivo para que essa treliça não abrisse com os esforços em direção ao chão. Então, há 10 mil anos, mais ou menos, com o recuo das placas de gelo da última glaciação, houve migrações internas a partir da África. E esse caminho, o primeiro caminho natural, foi no Vale do Danúbio. Aqui nós temos uma sequência de mapas mostrando essa movimentação, 8.000 a 6.400 anos antes de Cristo, onde surgiram mais ou menos essas construções temporárias nesse período, de 6.000 a 5.000 antes de Cristo. Nessa demarcação é mais ou menos onde está a Alemanha. Isso aqui é 5.000 a 3.500 antes de Cristo, e um mapa físico para se ter uma ideia mais ou menos desse local onde houve essas construções que nós vamos perceber, construções a partir da estrutura de madeira. Onde não existia a caverna, o abrigo pronto da natureza, e onde tinha florestas, o homem fazia o abrigo temporário. Por N questões, em cada local tinha a sua justificativa por quê do abrigo. E aonde não existia floresta, o homem desenvolveu a arquitetura a partir das pedras. Então, essa arquitetura a partir das pedras existe mais ao sul da Europa, que foi desenvolvida mais pelos gregos, pelos romanos, e na parte da Alemanha, onde surgiram, depois desse degelo, grandes florestas, se desmatavam para a fixação da agricultura e da pecuária, que nós vamos ver depois que foi a grande revolução que eclodiu com essa necessidade de se construir o abrigo. Nós temos um mapa maior, mais ou menos o caminho, aonde surgiu as primeiras construções da casa primitiva estruturada em madeira. Segundo o pesquisador Manfred Gerner, que já esteve aqui no Brasil algumas vezes, efetuando pesquisas, palestrando e apresentando a pesquisa dele sobre Enxaimel, é um dos nomes lá na Alemanha, a primeira casa mesmo foi essa casa temporária, que seria uma casa de acampamento, onde o homem se fixava e ficava ali acampado até a caça terminar, até a coleta, as frutas terminarem, levantava o acampamento e procurava outra região. Era o seminomadismo que existia entre os Schocklands, aqui, quando chegaram os alemães. Essa casa está na escala 1:1, no Museu de Frankisches Freiland Museu Bad Windersheim, e muito interessante, quando nós vimos, numa escala real, né? E segundo Gerner, essa estrutura de ripinhas e de sarrafos coberta com peles despertou a possibilidade de evoluir essa técnica. As primeiras casas construídas naquela região da Alemanha, eram assentadas em clareiras, onde eles abriam, como aconteceu com os imigrantes na região do Vale do Itajaí, eles derrubavam a mata para fazer a roça, lá eles derrubaram a mata para fazer o plantio, depois que o homem se fixou e deixou de ser caçador e coletor e passou a ser agricultor e criador de animais, pastor, e a partir desse material retirado da mata, eles começaram a estruturar e a melhorar a sua casa, o seu abrigo.
nós não tínhamos ideia disso, nós só tínhamos uma sensação de que existia alguma coisa do tipo, e quando nós vimos essa maquete no museu, e exemplificava as casas primárias, os primeiros embriões de casas estruturadas em madeiras, a gente quase enlouqueceu, assim. Isso também está lá no museu e comprova, e os pesquisadores encontram, há sítios e há pesquisas sobre a evolução dessa casa estruturada em madeira, que começou de 5 a 6 mil anos antes de Cristo, e que se manteve fiel nessa volumetria, nessa forma, e até o contato com os romanos, que só terminou no século V, essa mesma edificação recebeu algumas contribuições, mas depois dessa região, ela irradiou para outras regiões da Alemanha, por exemplo, o norte, junto ao Báltico, se manteve fiel e não teve essa influência romana. Então, lá tem um tipo de enxaimel que, erroneamente, as pessoas afirmam que o enxaimel produzido aqui no sul do Brasil é o enxaimel original e que veio daquela região e que é diferente da região da Franconia. Na verdade, são evoluções diferentes dentro da história dessa casa estruturada em madeira. E essa casa neolítica, ela tinha todo um planejamento. O que mais nos chamou a atenção foi que havia setorização na sua planta, havia a orientação solar, a porta, o acesso, ele estava sempre orientado ao sudeste. Existiam esses fossos, o Van der Graben, onde os pesquisadores encontram cerâmica, restos de comidas que eles estudam hoje como se fossem grandes lixeiras. Eles desejam saber se isso era local para escoar água e não entrar no interior da casa, ou se realmente eram grandes lixeiras e depósitos onde eles encontram restos de todos os utensílios que existiam dentro dessa casa. O que nós chamamos a atenção é a volumetria, que é a mesma que nós vemos na casa da Alemanha hoje e nas casas tradicionais, a inclinação dos dois telhados, que não tem nada a ver com o peso da neve. Isso é lenda também, que se criou, que se faz grande inclinação. Essa inclinação veio dessa época como herança, totalmente estruturada com troncos. Sem o estudo, eles foram aprimorando, eles escolhiam os troncos com determinados tamanhos, onde eles conseguiam essa determinada inclinação. Então, eu deixo o texto aqui na palestra, sabendo que ela vai ser gravada, e nós temos pouco tempo, esses textos ficam para as pessoas que assistem e querem saber mais. Na sequência, nós encontramos uma maquete de uma casa que foi feita por 2 pesquisadores, encontraram esse sítio. Aqui ao lado nós vemos a taipa a partir de treliças de salgueiros. Eles usavam essas treliças de salgueiros, esse homem neolítico que se tornou agricultor, eles fizeram essa treliça com o salgueiro para segurar o gado, para segurar as galinhas, e depois eles perceberam que poderiam fazer os tecidos da roupa deles e poderiam fazer o fechamento da casa deles, fazendo a estrutura para a colocação de uma argamassa de barro e fibra e fechando toda essa casa. Somente tinha portas e a saída da fumaça, a saída do fogo que tinha lá no centro. Em algumas casas eles faziam tipos de mesas internas, que seriam um embrião do mezanino. Esse embrião em cima eles guardavam a colheita, tal como é no sótão, dentro da evolução dessa casa, milênios afora e à frente. E vocês observem como eles usavam dentro o apoio da madeira, na junção desses troncos, onde tinha a forquilha natural, já antevendo aqueles encaixes que nós veríamos mais tarde. Esse processo, essa evolução da técnica construtiva em enxaimel, aconteceu a partir de melhorias constantes. Eles iam melhorando e de uma geração a outra eles iam repassando essas melhorias. Então, essa taipa, essa treliça nasceu primeiro pela necessidade de criar esses gradis para guardar a horta e para guardar os animais daquele homem que deixou de ser nômade. E olha aqui também. E mais tarde, isso aqui ocupou a parte do fechamento dessas casas cobertas com folhas e com vegetação.
Também a partir dessa taipa que nós temos aqui, que são galhos de salgueiro, são galhos flexíveis, surgiu a ideia deles de cobrir o corpo, onde a parte sólida, a parte fixa, que não era móvel, era feita com pedras suspensas, e a parte móvel era o fio de lã. Então, a lã, o tecido, o tear, surgiu a partir dessa observação da edificação que surgiu na época do Neolítico. Aqui nós temos a taipa coberta com argamassa, que se chama pau a pique aqui no Brasil, e a evolução dessa taipa, em alemão Flechtwerkwände, surgiu variações a partir de sua evolução no futuro. Então, o gradil treliçado assumiu várias formas no futuro, séculos mais tarde, a partir de... Foi sempre evoluindo, a partir de uma evolução. E também, em função dos painéis e paredes, algumas paredes de taipas usavam tábuas com algum material para segurar argamassa, sólidos, ou esse tipo aqui, também da Idade Média, edificação do século XI, do século XII, XIII, onde recebiam argamassas de barro e alguma fibra, e por cima o acabamento em gesso. Quanto à taipa e o pau a pique, se criou uma lenda que os imigrantes chegaram no Brasil e eles aprenderam isso com os povos locais. Não. Essa técnica, ela se desenvolveu no globo. Ela se desenvolveu no mundo e a sua estrutura era feita de acordo com cada local. Quando os imigrantes chegaram aqui, eles já dominavam a técnica a partir da evolução da técnica construtiva no seu território de origem. Chegando no Brasil, já se fazia taipas em casas rurais, efetuadas até por povos indígenas, povos africanos e povos portugueses e espanhóis, onde nós ainda vemos hoje na paisagem esse tipo de edificação. Enxaimel é um tipo de uma evolução daquele tronco primeiro dentro dessa região. Então, o pessoal diz, enxaimel é quando somente assim, enxaimel somente quando tem isso, enxaimel é quando não tem prego, enxaimel quando é encaixado. O enxaimel, ele evoluiu a partir de uma estrutura nas várias regiões do mundo, e cada um evoluiu da sua forma. A denominação da edificação oriunda da Alemanha, nós chamamos de enxaimel Fahrwerkbau, que tem uma característica que é resultado dessa evolução histórica que eu vou passar para vocês. Isso aqui também evoluiu daquela casa primitiva, que tem uma estrutura de madeira e que tem um fechamento de taipa. Aqui, nós temos uma casa de Rothenburg, onde tem um fechamento com taipa, e nós temos uma casa do século XI e uma casa do século XIX, onde nós temos o fechamento em taipa do século XIX em Blumenau, com uma semelhança incrível, apesar de todo esse recorte de tempo que afasta os dois exemplos. Aqui nós temos a estrutura a partir de ripas, como se fazia na Alemanha, e o reboco de barro, e depois o reboco de cal. A estrutura dessa casa primeira, o embrião dessa estrutura surgiu de maneira muito rudimentar a partir de troncos roliços enfincados no chão, com determinadas alturas, para que se conseguisse aquela característica inclinação do telhado, coberto com ramos e com vegetação, totalmente estruturado, de maneira equidistante, e dentro dessa casa existia o local do fogo, o local de guardar, armazenar agricultura, o local das pessoas trabalharem, e é muito interessante, geralmente variava em torno de 8 a 30 metros, seguiam mais ou menos um padrão, 3 fileiras de pilares de paus roliços rústicos, que lembra muito bem depois eu lembro. A arquitetura romana que tem lá, que surgiu, a Basílica Romana, que tem aquela estrutura de fileiras, e também o templo grego, que também tem aquela estrutura de fileiras estruturais, só que a arquitetura greco-romana não nasceu e surgiu a partir da fixação do homem no solo, dentro de um lugar que não tinha uma floresta, que tinha
que tinha árvores como carvalho, como outras árvores fortes. Surgiu num lugar que tinha poucas florestas. No Brasil também aconteceu isso. Tem lugares que existia uma mata atlântica cheia de canela preta, e tinha outros lugares que não tinham tanta madeira. Então, essa casa de madeira vai se adequar a essa realidade. Mas, na Itália e no Sul, eles não tinham nem madeira. Então, eles evoluíram a partir de uma casa de pedra, de alvenaria. Nós vamos ver quando isso se encontrar ali no Império Romano. No lado da casa, na parte noroeste, eles fechavam totalmente com tábuas, eles lascavam essas tábuas com ferramentas de pedra e faziam todo esse fechamento que era voltado mais para o lado das chuvas, tinha essa orientação dentro do terreno, ó, tudo fechado com tábuas, e essa outra parte aqui, uma parte mais sólida, um fechamento mais sólido, e essa outra parte com fechamento em taipa, sem janelas. E aqui no centro ficava a parte do fogo. Então, eu coloquei aqui, ó, Knossos em Creta, mais ou menos do ano de 1550 a.C., Partenon de Atenas, 447 anos de Cristo. Essas edificações na região da Alemanha, no Vale do Danúbio, na Europa Central, 5.000 antes de Cristo para mais. Sempre tínhamos a ideia que essa inclinação de telhado com empena, de repente, era oriundo do Império Romano, e que veio de Creta, que veio de Atenas, mas foi uma evolução numa origem rudimentar local, a partir dessas pessoas que se fixaram na região e construíram o seu abrigo por ausência de um abrigo natural. Surgiu dessa forma. Então, aqui mais um campo de estudos e pesquisas da Alemanha. Observe como esses paus rudes fixados no chão, o fechamento com a taipa, a inclinação do telhado, uma das características, mais ou menos 80% de inclinação, e aqui nós já vemos a cobertura de colmo, que é usada até nos tempos atuais no norte da Alemanha e algumas regiões também em outras regiões, que não modificou e não teve tanta influência. Resumindo, a casa de madeira neolítica foi construída com pilares rústicos, feitas de paus roliços, dispostos de maneira equidistantes, seguindo uma certa modulação, cobertura de palha, galhos e colmo, fechamento de taipa, tábua rachada e piso de chão batido, estrutura a partir de paus roliços fixados no chão, ligados com elementos horizontais, cujo conjunto suportava o peso da estrutura de telhado e da cobertura, que era também construída com paus roliços, responsáveis pela forma que lembram a terça e as tesouras atuais. As paredes estruturadas com paus roliços tinham fechamentos feitos de taipas ou tábuas rachadas, rebocadas com argamassa de barro e palha, inicialmente o carvalho, o freixo, fechado com salgueiro ou bétula, e eram os principais materiais utilizados para a construção das casas de madeiras neolíticas. Então, nós vimos aquelas imagens anteriormente, e eu apresento essa imagem aqui, que vocês poderiam dizer que isso é uma casa do período neolítico, que tem os paus espetados no chão, a cobertura de palha, no entanto, tem a janela que dá a ideia de que não é tão antiga, mas essa é uma casa de um pioneiro nos arredores de Joinville, no século XIX. Eu fico pensativa como se reproduz e como isso está no inconsciente coletivo. Então, daquele período neolítico até a Alemanha atual, essa técnica evoluiu para vários tipos, trocas de materiais, aperfeiçoamento de ferramentas, e no século XIX esse colono alemão vem para o Brasil e repete de maneira inconsciente uma técnica construtiva primária que eram feitas pelos seus antepassados muito tempo atrás. E se você anda na Europa, naquela região, na Alemanha, você observa muitos resquícios, a forma de viver. É um povo naturalmente agricultor, porque eles se fixaram na terra. As cidades naquela região não ultrapassam cidades de 10, 15 mil habitantes. 80% daquele povo moram em cidades menores, por opção, porque acreditam na qualidade de vida, eles cultuam um apego à natureza que lembra muito esses povos que fixaram-se nessa região. E quando se construía uma casa dessas, depois construía-se outra, no meio ficavam os pátios dos animais, feitos com aqueles salgueiros trançados,
O que significa isso? O que caracteriza isso? Na região surgiram as primeiras vilas. Enquanto isso, onde não existiam as florestas, no mesmo período as pessoas construíam com o material que tinham no local, que eram as pedras, e também no período neolítico se faziam as primeiras construções, os dômeis com pedras, que seguiam um peso sustentação utilizado na agricultura grega, onde não tinha distribuição de cargas e tanta complexidade como tinha essa estrutura de madeira, que era independente da parede. Enquanto a arquitetura de pedra, nesse mesmo período, ela tinha que ser autoportante, a parede era a estrutura. Nesse mesmo período, a construção de madeira já apresentava as paredes independentes e uma estrutura muito complexa de distribuição de cargas. E desse tempo neolítico até o período medieval, pouco se mudou nessa forma de construir. Eles chamam lá na Alemanha, os pesquisadores, as casas rurais, que é uma predominância com isso que eu acabei de falar. Poucas pessoas, e existe poucas cidades grandes na Alemanha, as metrópoles como São Paulo, nem pensar, existe pouquíssimas cidades que cabem numa mão, que tem um certo número de habitantes. A maioria mora em cidades pequenas. E desse tempo neolítico até o período medieval, pouco se mudou nessa construção. Então, a cobertura... Isso aqui é uma casa do ano 1000, então se passou 6.000 anos até se construir essa casa. Então, nós vemos aqui uma estrutura de telhado de paus roliços, coberturas de vegetação e fechamento de taipa com janelas pequenas. Essa casa aqui está no museu, lá de Freien Museu Bad Windsheim. Vocês observem como a casa é escura, porque é desprovida de janela. Existe só esse ambiente, o resto é um galpão grande, com coberturas de vegetação. E isso não evoluiu nada desse tempo até esse período da Idade Média. Então, agora nós vamos ver e dividimos esses períodos dentro da história da arte, para vocês perceberem como ela foi adquirindo a forma da casa que nós conhecemos hoje, que tipificamente nós dizemos, isso é um enxaimel, mas toda a estrutura de madeira é um enxaimel, é um Fahrwerkbau. Dentro dessa mesma casa anterior, nós vemos que a taipa, os paus roliços, aqui nós temos o Holznagel, todos os acessórios, as dobradiças, os trincos, eram todos desenvolvidos em madeira, o mobiliário todo em madeira, e quem residia nessa casa era um artesão da madeira, não era um carpinteiro, era alguém que fazia algumas coisas de madeira. Quanto às ferramentas, também encontramos rapidamente a evolução dessas ferramentas usadas por esses carpinteiros ao longo dos séculos, desde a Idade Média, desde o período neolítico até o tempo presente, porque ainda tem pessoas que usam e fazem questão de usar essas ferramentas na construção de suas casas, por questão cultural. Foi uma evolução e, de repente, houve a troca da pedra pelo ferro. Por exemplo, nós destacamos o Enxó, que em alemão é Desel ou Watzel. Eu ouvi falar aqui em Blumenau que o enxó seria uma ferramenta do pedreiro e as pessoas diziam que era uma ferramenta, que não era uma ferramenta do carpinteiro. O Watzel é uma ferramenta do carpinteiro, é uma ferramenta usada para fazer a casa em enxaimel desde o período neolítico. Aqui tem um homem dentro de uma universidade que reproduziu o Watzel com uma pedra e como eles falquejavam esses paus. E depois surgiu outros tipos, até chegar ao tipo que usa hoje. E quando passou a ser usado pelos pedreiros, foi dentro do Império Romano, que o Império Romano fazia a arquitetura de alvenaria de pedras e tijolos. Então, tem alguns nomes que, às vezes, o Opa, o Oma, ou a pessoa antiga que veio para cá ainda usa esses nomes. Ontem ainda eu ouvi o nome do Enxó em alemão. Então, se fala em alemão, você não sabe em português o que é aquilo, o que é um Eisenwinkel, é um esquadro, o que é uma serra de mão, Spannsägen, e eles falavam e usavam só essas expressões. Aqui na região, pelo menos do Vale do Itajaí, nós vemos muito das ferramentas que usavam para as construções, nós encontramos algumas em museus locais. Também um estudioso, um pesquisador, o Hansen, que é um dos livros que nós pesquisamos para o livro, ele colocou uma foto interessante que
mais ou menos 400 anos entre as duas fotos, 1968, 1568, onde essas ferramentas estão sendo utilizadas nessa estilografura para a produção de uma edificação em Chaimel. Aqui nós temos mais fotografias de ferramentas que nós encontramos em museu, e também conversando ainda a partir da evolução dessas ferramentas, e depois nós vimos que houve uma evolução da tecnologia, e um exemplo que nós fizemos foi a mudança de materiais. De repente não se usava mais madeira, e quando surgiu o ferro na arquitetura, no lugar da treliça de madeira, que treliça também é FAVEC, eles resolveram fazer a treliça de ferro. E por que não? Então, essa origem da treliça de ferro, essa estruturação da distribuição de cargas, vem dessa primeira casa primitiva do Inchaimel. E, coincidentemente, nós vimos aqui um carpinteiro com um daqueles serrotes que o carpinteiro usava na construção do Inchaimel. Na região da Alemanha, localizada mais ao norte, da onde vieram os imigrantes para essa região, e para algumas regiões, tipo Espírito Santo também, recebeu essa casa em Chaimel somente 1000 anos depois, essa casa neolítica, 1000 anos depois. E lá não teve a influência do Império Romano. Então, elas seguiam mais ou menos e se manteve fiel a uma tipologia que nós conhecemos até hoje. Para compreender a técnica construtiva em Chaimel construída no Brasil, a nossa, de todas essas regiões, e também na Alemanha, no momento atual, é necessário observar, mesmo que dessa forma resumida, a evolução dessa técnica. Passando pelo domínio do Império Romano, o período romântico, a Idade Média, subdividindo em outros períodos, também o renascentista, o barroco, até o momento atual. O que ela recebeu de mudanças dentro desses períodos e como ela chegou aqui, como essa técnica construtiva chegou no Brasil. Então, nessa análise, pode observar os acréscimos de tecnologia, decorativismo, materiais. Aqui nós temos uma casa na Rua 15 de Novembro, que ela foi construída em 1895, e a pessoa leiga que olha, pensa que é uma casa autoportante, tijolos maciços, e quando nós subimos no sótão, nós vimos a sua estrutura em Chaimel rebocada. Por que isso aconteceu no Brasil? Nós vamos iniciar rapidamente a partir do Império Romano. O Império Romano começou 500 anos antes de Cristo e até quando ele se dissolveu, em 476. Nesse momento, ele teve contato com essa região onde surgiu o embrião da Casa de Madeira, na Alemanha. Ele ocupou toda aquela região da Francônia, no sul, e houve o contato de duas culturas, como aconteceu nas regiões aqui do Brasil. Os romanos só construíam com alvenarias de pedra e tijolos, e de repente eles se depararam com povoações que só construíam com madeira fixada no solo. Existia um arquiteto, Marcos Vitruvius, que ele abominava, ele achava isso muito, como é que ele dizia, isso é coisa dos... como eles chamavam os alemães naquela época, e as outras tribos lá. E ele não entendia por que as pessoas fixavam a madeira do chão, e isso diminuía a vida útil dessa casa. E as pessoas insistiam por uma questão de identidade, de práticas, já nessa época já eram milhares de anos que eles iam praticando e aperfeiçoando a forma de construir, e de repente chegou um povo lá que construíam com pedras autoportantes, era uma arquitetura bem pesada e truncada, e esse contato que fez surgir, eu já vi que o tempo passou. Vitruvius exigiu que essa estrutura fosse levantada do chão. Então, essa estrutura foi levantada do chão, ela precisava ser ela não ficava fixa, ela ficava melengue. Então, nesse momento, essa estrutura de madeira recebeu outros elementos para contraventar, e daí nós percebemos a junção de estribes, e também, com esse contato com os romanos, surgiu a januela. As casas alemãs, as casas primitivas, não tinham janela. A janela vem do latim januela, que era só um pequeno local para entrar luz e sair fumaça, e, de repente, através desse contato com os romanos, também surgiram as janelas. E os estribes, os contraventamentos e outros elementos dentro dessa estrutura, aonde o estender subia do chão, não era mais fixado, e ficava sobre uma construção de alvenaria.
que essa construção podia ser a base e podia ser um pavimento inteiro. Então, aqui nós temos essas denominações do enxaimel, que podem mudar de lugar para lugar. Esse também é um desenho feito pelo Dr. Mai, do museu, que os carpinteiros que vieram para cá usavam, o Riegel, através do Stender e outros mais, e a partir desse contato com os romanos, poderiam ser feito esse primeiro pavimento inteiro de alvenaria autoportante de pedra ou tijolos, e a partir desse momento para cima, era feita a estrutura de madeira em enxaimel, que agora modificava um pouco nesse período romano. Também, quando eles levantaram essa estrutura de madeira, foi necessário que esses paus não fossem mais roliços pela facilidade de manuseio. Então, esses paus começaram a ser falquejados e viraram com seção quadradas. E também, na hora da junção, eles receberam determinados cortes e encaixes para facilidade dessas conexões que aumentaram com esses acréscimos de elementos estruturais. Eu estou vendo o horário, então eu vou acelerar um pouco. Aqui nós temos a junção da estrutura a partir do Império Romano e a estrutura de madeira já com acréscimos de melhorias. E no período gótico, essa construção não ficou mais atarracada. O enxaimel permitia, a partir da sua estrutura solta da parede, verticalizar. Então, o gótico, essas construções foram verticalizadas, ganharam pavimentos a mais, e de repente, a casa foi construída no galpão. Ela começou a ser pré-fabricada. Ela pode ser dividida nos Standerbau, que é os paus inteiros, que foi no primeiro período, e depois no Handbau, que foram pavimentos com paus menores, eles conseguiam fazer todos esses pavimentos que desejassem a mais. Alguns diziam que faltou madeira para fazer isso, outros não, eles queriam verticalizar mesmo, uma tendência das catedrais também, que seguiam essa verticalização. Então, aqui nós temos uma casa onde o pau é inteiro, Standbau, essa casa foi demolida em 1875, e as casas onde esses paus eram menores e poderiam fazer vários pavimentos, aonde eles poderiam colocar esse pavimento um pouquinho para frente. Ali eles colocavam a mão francesa, que chamava Knagen, e no Renascimento isso recebeu decorativismo, escultura, pinturas, que também quebrava essa monotonia da fachada. Aqui tem várias etapas do período do Renascimento, do gótico, e no Renascimento foi quando aconteceu o apogeu dessa técnica construtiva com o máximo do decorativismo, que ocorreu entre 1470 e 1550, com todo o decorativismo possível. E é interessante que isso aconteceu ali na parte onde surgiu a arquitetura do enxaimel, enquanto isso nos locais do norte se continuava construindo de maneira simples, sem muitos adornos, e no período barroco foi quando o enxaimel recebeu várias restrições em função da alta periculosidade e perigos de incêndio que aquelas cidades muito densas corriam. Então, não se podia mais construir em enxaimel, se construísse, só se construía com a fachada rebocada. E, de repente, porque o barroco surgiu na Itália, e a Itália está alinhada ao clássico, se surgiu o neoclássico, novas linguagens dos novos ricos da época, e se teve influência rápida aqui nas nucleações de Brasil, onde já existiam esses alemães aqui, na virada do século XIX ao século XX, e, de repente, várias edificações enxaiméis nas nossas cidades foram rebocadas e travestidas nas novas linguagens da virada do século, como é o caso da Casa Usadel. Vocês observem a Rua 15 de Novembro cheia de edificações, até surgiu o boato que o enxaimel era uma casa rural da agricultura do colono. Foi construída em todas as regiões, zona urbana e rural. E a casa atual da Alemanha, do enxaimel, desde o ano 2000, é considerada uma das edificações mais sustentáveis, e nós voltamos novamente sem a estrutura, sem os estribos. É considerado sustentável porque todo o material da madeira pode ser reutilizado, não existe madeira e caco de madeira colocado fora.
Se um dia desmontar uma casa dessa, nada é desperdiçado, tudo é reaproveitado, madeira reflorestada. E quem usa, tem gente que usa ainda a taipa, e isso me motivou. Eu estou escrevendo outro livro agora, que está dando uma continuidade. Escrevemos um artigo em Chaimel Sustentável, que foi aprovado no Congresso de Arquitetos do Rio de Janeiro do ano que vem, que eu vou apresentar. É fantástico, belíssimo, e se continua construindo em Chaimel no nosso tempo, com a tecnologia atual. Então, o espaço ocupado por uma sociedade, cenário de suas relações e práticas sociais, econômicas e políticas, é resultante de práticas pretéritas dessa mesma sociedade, podendo este ser classificado e estudado a partir de períodos históricos anteriores. Exercício importante para compreender e entender o espaço sob o olhar atual. Cada local desses que foi construído uma arquitetura em Chaimel, ela recebeu uma modificação de acordo com as características daquela sociedade, dentro de um recorte de tempo, diante da disponibilidade de determinados materiais. E essa história deve ser observada pelos pesquisadores. Aqui nós temos a casa Angelina, da... Oi? Vamos agora fazer um parênteses, tu respira, e agora a gente fala que nós vamos entrar, então, para fazer um pouco da live, para falar sobre a casa do imigrante. Quer tomar um copo, um gole d'água também? Você desculpa, uma respirada? Mas o tempo passou muito rápido. Não tem problema, eu justamente parei para a gente fazer um recorte agora. Então agora a gente começa a falar da Casa da Feitoria, tu toma uma aguinha e a gente vai para o finalmente, pode ser? Mas tem um pouquinho mais depois, é bem rapidinho daí. Tá bom, sem problema. Quer tocar, então? Obrigada, André. Tá tudo bem lá. assim? Tá tudo bem? Tudo tranquilo, tu que manda, vai tocando. Eu só parei para tomar uma água. A Casa da Feitoria Velha, foi apresentada para mim pela arquiteta Jéssica. A importância histórica dessa casa, ela é imensurável, porque nesse local foi onde foram hospedados a primeira leva de imigrantes, em 1824, de imigrantes alemães organizados, que no ano de 2024 vai fazer 2 séculos que eles chegaram nesse local. E essa casa existe lá em São Leopoldo. Então, eu queria falar um pouco sobre essa arquitetura. Se diz que a feitoria foi feita com mão de obra escrava e foi desativada em 1824 para o alojamento dos imigrantes. O Dom Pedro II desalojou para que os imigrantes alemães ficassem ali dentro. Tombada em 1937, é propriedade da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. E eu fui atrás, conhecer um pouco dessa história dessa casa. Então, nós encontramos essa gravura, provavelmente no livro alemão, que foi para a Alemanha, que pelo menos em Blumenau, quando se queria saber alguma coisa de Blumenau, havia mais publicação na Alemanha de Blumenau, sobre Blumenau, do que aqui mesmo, no século XIX e no início do século XX. E aqui nós temos um desenho feito, certo, por um alemão, mostrando aonde eles estavam hospedados em São Leopoldo, naquele início do século XIX. Foi em 1824. Agora vocês observem bem essa arquitetura, depois que nós falamos da casa neolítica, da arquitetura em Chaimel. Nós temos ali na frente uma fachada com aberturas que lembram as janelas das casas açorianas, das casas luso, e do lado nós temos um pouco de rugosidade. Nós não sabemos se isso é taipa ou se é um reboco. Eu li isso como taipa, a mesma taipa usada no interior do Brasil. Eu fiz essa leitura. A casa era usada por escravos que trabalhavam na confecção das velas de linho de cânhamo, como era conhecida, né, a cidade, para embarcações. Foi desalojada por Pedro II para abrigar imigrantes alemães, e aqui em Blumenau nós tínhamos o galpão dos imigrantes, que tinha a mesma função. Quando nós andamos visitando, pesquisando a Casa Brasileira no Nordeste, nós estivemos nessa cidade que se chama Marechal Deodoro, que foi a primeira capital de Alagoas. As pessoas residem em casas semelhantes, onde nós vemos a taipa no seu interior, nós vemos a estrutura da madeira em seu interior, e de repente nós percebemos uma certa similaridade com essas duas edificações. Então,
Eu, como observadora e pesquisadora, eu digo que isso era uma casa feita a partir da técnica entre africanos e lusos que existiam no final do século XVII, início do século XVIII e muito antes, quase vernacular, porque eram feitas com madeira e também com taipa. Aí nós fomos observando algumas imagens que nós retiramos da internet e nós observamos, de repente, um fachadismo que lembra a estrutura de madeira de uma casa em Chaimel, nas suas fachadas. Existe, inclusive, a casa em Chaimel do Rio Grande do Sul tem esse aspecto com elementos verticais, poucos elementos horizontais e poucos elementos inclinados. Essa edificação está localizada na Avenida Feitoria, que é uma avenida onde passam caminhões e tráficos pesados. E é claro que se não for uma casa bem estruturada, como seria uma casa de enxaimel exatamente, com madeira encaixada, porque isso é uma gaiola que depois tem suas paredes preenchidas, ela não tombaria, ela não sofreria muito se for uma estrutura somente com taipa, sem aquela estrutura mais forte. No entanto, no ano passado, o que aconteceu? Eu acho que foi em função de toda essa trepidação que existe nessa rodovia, muito encostada ali, e definitivamente ela não seria uma arquitetura em Chaimel daquela oriunda dessa vertente que nós estudamos desde o Neolítico até aqui. Como nós iniciamos a nossa palestra, lá no Neolítico, o tronco da árvore genealógica do enxaimel é o mesmo. E cada um desses galhos tornaram uma forma. E essa forma, estrutura de madeira dessa casa, ela veio através dos povos lusos e africanos, que não deixa de ser uma primitiva casa de madeira, mas com uma outra evolução dentro de um outro segmento, que ocupava o interior do Brasil, que era construída no interior do Brasil e que é construída até os dias atuais. Aqui ao lado nós temos uma estrutura de madeira dessa outra evolução que nós apresentamos no início desse trabalho. Se essa casa tivesse essa estrutura, ela não teria desabado dessa forma. Então, essa casa, que é a maioria das casas portuguesas dos espaços rurais do Brasil colonial, tinha essa configuração dentro dessa estrutura, onde é uma estrutura de malha feita por taquaras, por qualquer outro elemento, mas não é tão estrutural como troncos fortes do Neolítico, e depois quais são as quadradas. E dentro dessa, eles recebiam também a taipa, e também tinha todo o pau a pique, e essa casa realmente seguia isso aqui, que era o tipo da casa colonial brasileira do final do século XVII, início do século XIX, e que após essa restauro, nós vemos que até o restauro não acompanhou mais ou menos o restauro. Eles usaram um tijolo autoportante, que na época a mão de obra escrava não tinha esse luxo, ele não tinha, até mesmo nas regiões fundadas por imigrantes alemães, eles levaram muito tempo a usar tijolos, que era um artigo de luxo construtivo durante um período. Então, uma casa simples, onde se fazia velas de cânhamo, seria muito luxo a presença de tijolos maciços autoportantes, e que é claro que também tem uma maior resistência. Essa casa, aqui, na sua originalidade, ela tinha essa estrutura aqui, como era comum as casas de taipas, e ainda hoje é construídas no interior do Brasil. Então, alguém falou para mim assim, né, Jéssica, os arquitetos que têm o olho biônico, que tem uma estrutura aqui, que tem uma estrutura de madeira aqui. Nada impede que houve algum reforço de madeira. Aqui me parece taipa também, um reforço de madeira. E essa é uma casa com a estrutura de madeira, mas não segue a sequência evolutiva daquela casa em Chaimel que nós apresentamos.
E nós, ó, aqui ela desabou, olha só o tráfego pesado dentro de uma estrutura frágil nessa região aqui. Gente, historicamente, isso aqui não tem preço. Esse local tem 200 anos de história para São Leopoldo. É um ponto focal, reporta todo esse tema que nós debatemos nessa semana da imigração alemã. O que nós vislumbramos foi que foi colocado ripas na fachada, de repente por uma ideia de tentar resgatar aquele enxaimel do imigrante que veio depois. Esse imigrante que construiu essa casa aqui, ele veio muito tempo depois do que nesse início do século XVIII, XIX. Ele veio muito tempo depois e foi feito um fachadismo a partir criando essa linguagem, dessa arquitetura enxaimel do imigrante que se fixou no Rio Grande do Sul, o que não se alinha à história da casa, realmente, porque observando as imagens, é uma casa do período colonial brasileiro, feito de taipa a partir de outra técnica. Aí eu fui olhar o nome do arquiteto, Theodor Alexander Joseph Windespan, e, na verdade, ele não tinha formação de arquitetura, e, de repente, essa questão, essa falta de estudo e de entendimento, levou ele a decidir em colocar essas ripas na fachada, que destoa da história local, né, como elemento da história local. Ele se formou, ele era formado num curso de construção civil na Alemanha, e chegou em Porto Alegre e trabalhou em alguns escritórios, então ele não era um arquiteto formado. Isso pode explicar o porquê dessa proposta, digamos assim. Aí foi visto lá que Günther Weimer escreveu e ele coloca realmente que ele não recebeu o CREA e só recebeu o CREA como construtor, né? E é interessante que as pessoas conhecem ele como arquiteto e engenheiro. Nós conhecemos o senhor Hans Bross, aqui, que era outro alemão que veio para cá e produziu muita arquitetura no Brasil. Para ele ser aceito como arquiteto no Brasil, ele teve que fazer um curso e escrever um livro sobre casas lusos brasileiras de Santa Catarina, para ele ganhar o diploma de arquiteto, além de estudos de mais de 10 anos lá na Alemanha, para ser formado lá, né? Então, de repente, isso explica. E com relação ao fachadismo, eu quero deixar claro que isso não é inerente a muitas cidades como Gramado, como nós conversamos nos bastidores. Em Blumenau também tem. Essa fotografia que eu fiz na semana passada foi muito aplaudida, mas todas essas casas são de fachadismos. Eu escrevi um artigo que eu enviei para a revista alemã Weltruf, que foi publicado, e foi realmente para falar exatamente desse fachadismo e das ripas que tem nessas fachadas de construções de alvenaria. Quando nós desprezamos verdadeiras edificações históricas com originais estruturas em enxaiméis, como nós vemos que existia na Rua 15 de Novembro, na virada do século XIX para o século XX, muitas foram rebocadas para seguir um novo estilo, e esse livro que nós vamos sortear agora, surgiu a partir da pergunta dessa senhora, falta um minuto, a senhora Hilda Brau, que me perguntou na época, em 2014, no encontro do 12º CAAL, por que a Casa do Rio Grande do Sul, de Espírito Santo e Santa Catarina são diferentes. Então, eu respondi para ela rapidamente lá, e nós tínhamos essa exposição do senhor Iteno da Silva, que ele colocou mais ou menos 110 maquetes originais da arquitetura enxaimel do Rio Grande do Sul, e ela disse, por que você não escreve e coloca isso para mais pessoas saberem por que existe essa diferença? Essa diferença existe por causa do local, do contato com culturas diferentes, disponibilidade de materiais diferentes. Ali é o senhor Iteno da Silva, com todo esse primor de arte que ele desenvolveu e apresentou lá no CAAL, e a partir das suas maquetes podemos observar a diferença da arquitetura em enxaimel do Rio Grande do Sul de uma para outra. Esse elemento em curva aqui, ó, é do período barroco da Alemanha, onde eles usavam as curvas na estrutura também. Em contrapartida, no Espírito Santo, nós tínhamos
essa casa que lembra essa casa brasileira, essa taipa brasileira que veio de outra vertente, e a senhora Hilda colocou na sua exposição, nesse mesmo encontro do CAAL em Nova Petrópolis, como uma casa em Chaimel, que não deixa de ser, mas não é da mesma linha de evolução da que nós apresentamos aqui. Ela vem da linha de evolução da casa da feitoria que vocês têm aí em São Leopoldo, que é isso aqui, ó. O treliçado é outra, a técnica é outra, e ela é assim, dessa forma, pelo contato da construção com a arquitetura luso e africana. Aqui já tem outra forma de fechamento, a partir de taipas, são edificações de Espírito Santo, que nós vimos no CAAL, e a partir dessa curiosidade nós desenvolvemos essa pesquisa. Então, aqui nós temos uma fotografia de Gil Jacobs, uma casa do Rio Grande do Sul, todas as tipologias dessa casa colonial, dessa casa do imigrante, tinha essa volumetria. Aqui eles resolveram fazer essa ampliação e não houve a quebra do telhado que aconteceu aqui no Vale do Itajaí, simplesmente aumentaram a inclinação. Aqui já existe a quebra do telhado, então a casa vai se adequando, vai recebendo novas tecnologias, aperfeiçoamento. Também uma fotografia de Gil Jacobs, essa é de Canela, essa aqui é de Nova Petrópolis. Eu queria debater cada pedacinho dessas casas, mas não é possível. Outra do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos a interferência da casa italiana, onde é a presença do porão, do vinho, e nós também temos a interferência da casa portuguesa, onde tem essa sacada nas portas com mais altas, né? São portas-janelas. A interferência da casa portuguesa numa casa típica em Chaimel, alemã. Aqui nós temos a interferência de detalhes rendilhados no telhado, que pomeranos usavam, que poloneses usavam, os quiletos, ucranianos usavam. O que criou isso ali, qual é a contribuição de que povo foi, nós não sabemos. A varanda surgiu aqui no Brasil, a casa com aberturas da casa portuguesa, também uma casa típica do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos o tijolo, a mostra, semelhante à casa aqui do Vale do Itajaí, oriunda do norte da Alemanha, com a varanda colocada posteriormente e o reboco nas laterais. E aqui as casas do Espírito Santo, que já tem muito a ver com aquela casa da feitoria, porque tem muita influência da casa portuguesa, que também são casas em Chaimel. Eu vou passar rapidinho, isso foi apresentado pela senhora Hilda Braun, também está no nosso livro, e a casa aqui do Vale do Itajaí, que segue a simetria, tijolos à vista, a varanda surgiu depois, as primeiras casas não tinham varandas, e nem as áreas do fogão, a área do fogo. Em Chaimel, definitivamente não é um estilo, não é limitado dentro de um conceito engessado, dentro de um recorte de tempo somente. Não é ripa colada em uma parede de alvenaria, não é tecnologia repassada pelos indígenas que viviam no Brasil quando chegaram os pioneiros. Não foi construído e usado pelos colonos somente. Não é coisa velha, não é passado, não é coisa pobre, não é só aquela edificação que tem tijolos à vista. A casa com a estrutura em Chaimel é um dos modelos resultantes de um processo que teve início durante a primeira grande revolução do homem, quando ele se deixou de ser coletor e caçador e se fixou no solo, tornando-se agricultor e pastor, homem que domou, segundo Mumford, a si mesmo e depois um meio insalubre que tinha que tirar a sua sobrevivência e construir a sua casa primária com materiais tirados desse meio, o embrião da casa de madeira encaixada com a presença dos primeiros encaixes. Em Chaimel é uma estrutura de madeira independente das paredes, com toda a complexidade da distribuição de cargas que isso significa, e só conseguida nas casas de alvenaria após os experimentos na igreja de Santa Sofia no século VI, e depois evoluída até chegar à leveza dos vitrais das catedrais góticas, o ápice dessa revolução na técnica construtiva em alvenaria de pedras. A casa de madeira já apresentava sua estrutura independente das paredes 6.000 anos antes de Cristo. A estrutura em Chaimel agregou identidade e características diferenciadas às cidades intramuros e depois às cidades livres assentadas junto aos rios, na Alemanha, na Europa e também no Vale do Itajaí, no Vale dos Sinos e em outras regiões do Brasil. Ao contrário do que afirmam as pessoas desprovidas de conhecimento,
A técnica construtiva em Chaimel nunca deixou de ser construída em solo alemão, por representar uma das expressões culturais máximas na forma de arquitetura daquelas cidades e que habitam o inconsciente coletivo há mais de 7.000 anos. As pessoas que guardam esse patrimônio no tempo presente e também constroem novos, são descendentes diretos daqueles que iniciaram o embrião dessa técnica construtiva no período neolítico, e essa foi repassada de uma geração a outra, sempre com um acréscimo de melhorias e novas tecnologias advindas de experimentos práticos. Em Chaimel e sustentabilidade, a madeira é o único material que pode atingir a sustentabilidade. Concreto e vidro, cerâmicas, plásticos, só emite carbono em seus processos produtivos, enquanto a madeira acumula carbono. Além do mais, o reaproveitamento do material em reutilização pode atingir o valor de 100%. Eu queria falar um pouquinho mais. Esse aqui é a minha referência, minha bibliografia, que concentra essa pesquisa, né? Mas, muito obrigada pela oportunidade. Desculpa que eu acelerei, mas não ia dar tempo. Eu prezo muito tempo. Dá tempo de fazer perguntas? Quero fazer perguntas. Pode fazer. Pode ser. André, tu tá no mudo. Teu microfone tá desligado. Gente, deu um calor. Sim, oi. Oi. Tá, mas vamos lá. Dá tempo sim para a gente fazer perguntas, mas primeiro vamos voltar um ponto e esclarecer, então, uma coisa que é muito importante para a gente resgatar a história da nossa cidade, a história da Casa da Reitoria. Angelina, por favor, vamos frisar isso. Em Chaimel não é uma técnica construtiva exclusiva dos alemães, certo? Não é. Então, tá. Olha, eu assisti outro dia, André, eu assisti outro dia um vídeo de um grupo de japoneses construindo em Chaimel que não perdia nada para os construtores aqui da região, lá no Japão. Então, se criou a ideia de que o Chaimel, mas como eu expliquei genealogicamente, tem o tronco, onde surgiu essa técnica construtiva em todas as regiões. Como toda arquitetura, ela se adequa ao local. Ela recebe a tecnologia local, ela recebe a cultura local. E ali vai se criando as diferenças. Na própria Europa aconteceu isso. Eu acho que, historicamente, o primeiro problema é a gente chamar de Chaimel, né? Foi uma tradução, talvez, germânica que a gente fez, mas que acabou causando essa confusão histórica, né? Então, em Chaimel, na verdade, ou Fahrwerk, né, como a gente fala, é uma técnica construtiva, como tu mostrou, muito antes até da própria civilização alemã, né? A gente até sabe que ocas de índios também podem ser Fahrwerk, né? Que é uma técnica construtiva de a gente apoiar uma estrutura de telhados sobre toda uma sustentação, principalmente lateral, da casa de madeira, não é isso? Só que você tem que identificar. Por exemplo, tu não vai dizer assim, as próprias etnias nos diferenciamos, porque tem culturas diferentes, tem hábitos de ouvir música diferentes, hábitos de comer diferentes e hábitos de construir a casa diferente. Aí você viu o recorte de tempo para nós chegarmos nessa casa que nós achávamos que era única. Tem todo esse caminho. Todas as regiões seguiram esse caminho. Então, se você entrar nesse debate e nessa questão, você tem que identificar essa casa aqui foi oriunda desse processo. Por que essa casa é importante para a gente? Porque foram as primeiras casas, pelo menos aqui no Vale do Itajaí, não existiam cidades. Quem construíram as cidades no Vale do Itajaí foram essas pessoas com essas casas. E aí não foi uma casa luso-brasileira, foi uma casa em Chaimel feita com taipa, como aquela que nós vimos ali na pesquisa. Então, a nossa pesquisa tem que voltar para trás nesse caminho. Agora, quando vocês têm ali em São Leopoldo, que já existia culturas anteriores, houve contatos culturais. Como ocorreram contatos culturais entre os alemães e os romanos e modificou a forma desse fazer em Chaimel, lá naquela região, que não mudou lá em cima no Báltico.
Então, cada vez a antropologia explica, quando existe contatos culturais, alguma coisa modifica. Mas tu tem maravilhoso. Então, nos comentários aqui tem gente falando que é digno de um documentário essa aula. Hein? Que bom, que bom. Aprendemos muito. Mas as minhas perguntas são todas sobre a casa do imigrante, quase todas. Tem uma que não é. Por favor. Por favor. Antes da gente colocar a pergunta ali dos comentários, eu só tenho algumas dúvidas em relação... a gente tem as duas partes, né? Então, a parte que era original, ali daquela primeira ilustração, e depois o anexo que o Theo fez em 1941. É possível que naquela parte original, a primeira casa ali... Opa! Acho que ela caiu. Não. Ela está ali. Tá ouvindo? Eu tô quietinha. Eu tô ouvindo. Eu só tô vendo uma bolinha ali. Ela tá me ouvindo? Tá aparecendo aí pra ti? Eu estou ouvindo. Sim, pode falar. Tá, então, a dúvida é se nessa parte original seria possível que tenha tido, então, esse reforço, né? Com as vigas ali, vigas não, seriam, digamos, o equivalente a pilares, né? Aquelas estruturas verticais nas janelas, e que aí sim, no anexo tenha sido um trabalho de fachadismo, porque o Theo, a gente sabe que ele, enfim, teve várias edificações que ele fez, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, que são muito características do ecletismo, com muitas decorações, adornos, aquelas curvas. Então, eu acho que ele trabalhava muito com essa questão do fachadismo, né, da decoração, de tornar aquilo, talvez... um cenário no anexo, mas que a parte original realmente tinha essas estruturas verticais. É essa que ficou a minha dúvida. Não, você está perguntando se poderia existir essas estruturas verticais? É uma possibilidade, correto? Porque a gente já... viu ali, onde eu mandei as setinhas ali, parece que realmente já existia, porque, né? assim, ó, a autoconstrução, que queira ou não, o enxaimel foi uma evolução a partir da autoconstrução, que mais tarde entrou na academia. Toda aquela distribuição de cargas, eles faziam na intuição. E eu me reporto na alvenaria, na construção de alvenaria, com a igreja de Santa Sofia, que eu citei. Eles queriam fazer uma igreja monumental, linda, maravilhosa, com a tecnologia romana, que era autoportante. E eles foram elevando aquilo, e aquilo começou a entortar a parede, foi um desespero. Aí eles encostavam arcos para não deixar a parede cair. Não vai mais cair. Aí depois entortava de novo, eles botavam mais elementos. Só que esses elementos, para não deixar a igreja de Santa Sofia cair, surgiram os elementos que fez surgir a Catedral Gótica, que eram os arcos autoportantes, que elevou e que soltou a parede da estrutura. Então, muitas vezes, essas construções, autoconstruções, elas são feitas de tal forma que quando a pessoa vê que o negócio está caindo, ele coloca o elemento. E nada impede que essa edificação, no seu período de construção, recebeu esse reforço. Porque eram redes, eram malhas de galhos finos, onde se colocava taipa, e depois se faz... E se tu vê que o negócio está frágil, coloca o elemento de estruturar melhor, né? Mas nada muito assim acadêmico, é intuitivo. Pode acontecer sim. Entendi. E o que eu tinha mais aqui para perguntar? Sobre os centros urbanos e rurais, né? Porque aqui em São Leopoldo, a gente sabe que a colônia ela ia até Caxias, né? Então, várias cidades que foram se desmembrando de São Leopoldo, a gente vê nessas cidades o enxaimel, né? Até Novo Hamburgo, que está aqui do lado. Mas em São Leopoldo, na área central, a gente não acha nenhum exemplar de enxaimel, pelo menos não aparente, né? Porque quando tu mostrou ali a ótica Rosadel, até me deu um quentinho no coração, assim, porque eu acho lindo aquele prédio ali na Rua 15, minha rua preferida de Blumenau. Então é possível, né, que tenha algum que esteja escondido, digamos assim, mas não é aparente. Então, será que é possível? Porque em Blumenau tem várias na área central, né? Várias características, vários enxaiméis. Os ciclos históricos da arte, eles mostram que há uma mudança, a moda de construir.
Então, quando veio o barroco, eles sugeriram, e Chaimel tem que rebocar, porque senão pega fogo ou não pode mais construir em Chaimel. E, de repente, quem construía as novas edificações eram os novos ricos, que já seguiam essa nova linguagem. Então, a Rua 15 de Novembro, é uma rua comercial, foi feito com aqueles elementos que caracterizavam o clássico. O clássico vem da Itália. O barroco surgiu na Itália. E a pessoa que queria mostrar que estava muito bem obrigado de negócios, eles tinham que mostrar isso na fachada do seu negócio também. Então, muitos enxaiméis, inclusive na Alemanha, eu li em livros alemão que muitas obras de arte foram desmanchadas com as enxadas dos pedreiros para receberem o reboco, porque eles exigiam isso, e aqui na Rua 15 de Novembro também. E aí se criou a falsa ideia que o enxaimel era só uma tipologia rural. Quando nós vemos fotografias... E aí, o que aconteceu com a tipologia rural? Todas as casas tinham o telhado inclinado e o corpo retangular só. A tipologia rural, ao contrário da tipologia urbana, recebeu a varanda ao longo dessa fachada frontal, que tem em algumas casas do Rio Grande do Sul, e o local do fogo, o outro puxado lá atrás, que é o local do fogo, porque o fogo ficava no centro da casa, para irradiar o calor. Mas como aqui nós temos temperaturas muito quentes, não é como na Alemanha, o fogo afastou desses quartos e desse sótão. E aí eles falam que essa é a tipologia em Chaimel da casa rural, que colono só vivia na área rural, onde colono eram todos que chegavam aqui e se assentavam no lote colonial e tinha que plantar aipim, porque não tinha o supermercado para comprar isso. Tinha que dar conta de fazer o plantio. A gente tem um recorte histórico aqui, Angelina, que eu não sei se tu já também reparou, e se tem também essas evidências em Blumenau, que durante muito tempo aqui no Sul, o pessoal acabou migrando e fazendo a cozinha separada da casa, porque como se cozinhava muito com fogo, existia muito risco de quando pegar fogo na casa inteira. Então, durante um grande período, eles construíram a casa e depois, em anexo, a cozinha, para caso a cozinha pegasse fogo, não pegasse fogo na casa. O André, é muito interessante essa tua colocação. Um tempo atrás, na década de 90, eu fiz um estudo sobre essa cozinha. A cozinha italiana, a cozinha alemã, a cozinha portuguesa e a cozinha brasileira. E isso é uma característica da casa brasileira, da casa portuguesa. Vocês não observam que existia uma cozinha na casa, bonita, intocada, e a casa de fazer chimia, fazer mousse, fritar o torresmo era lá atrás, a cozinha era lá atrás. A cozinha a italiana era bem assim, né? Não, e a portuguesa também é assim. A portuguesa que eu digo das cidades do litoral de Santa Catarina. Aí tinha um alpendre lá atrás, onde ficava a cozinha suja, onde se fazia os mousses, fritava o peixe e tal. E a cozinha de visita, a cozinha bonita, isso durou até bem pouco tempo, tá? Era aqui dentro no corpo da casa. A casa do meu opa era assim, tinha a cozinha lá embaixo e a cozinha lá em cima. A casa alemã também. A cozinha da visita. Exato. Mas, Jéssica, eu percebi que muitos dos imigrantes daqui, eu estudo essa movimentação migratória, eles ficavam ali em Itajaí, que tinham hábitos e costumes portugueses, porque não é toda casa alemã que tinha isso. E tanto que as escolas aqui têm a janela guilhotina, que vinham lá de Itajaí, que é da casa portuguesa. E eles adquiriam hábitos lá, e alguns traziam esses hábitos para aquilo que eu falei da cultura. E alguns nomes da região aqui também trabalhavam em casas comerciais de Itajaí, que depois iam fazer o seu comércio. Eu queria só fazer uma observação, que inclusive está nos comentários, que, enfim, né, talvez não tenha até dado tempo, a gente entende porque você é de Blumenau e são muitas informações sobre uma casa só. Então, hoje em dia, a casa não pertence mais à prefeitura, ela foi cedida ao Museu Histórico, Visconde de São Leopoldo, então, só fazer essa correção. Não, mas é importante que tu faça, porque eu olhei rapidamente, eu queria dar esse retorno a partir e é muito importante que vocês tenham essa casa nesse local ainda em 200 anos de história, gente.
mais até, né? Porque ela foi construída em 1788, então a gente tem mais de 200. E tu imagina a festa que pode ser feita ali, um contato de duas culturas, a partir da chegada desse grupo de alemães. Olha só a história que pode ser feita ali. Olha, é muito legal. É verdade. Vamos para as perguntas da audiência. Temos poucas até perguntas, mas muitos comentários. Vamos jogar uma aqui. Achas que é correto que a Prefeitura de São Leopoldo tenha interesse histórico em uma casa de São Leopoldo, não permitindo sua demolição, numa casa que é puro cimento com recortes também de cimento na fachada? Eu acho que a gente já respondeu, né? Tu também respondeu. Não, eu gostaria de responder. Eu gostaria de responder que eu entendo o que incomoda, assim, porque as políticas públicas voltadas à história no Brasil, elas são um pouco controversas e polêmicas. A pessoa que é proprietária de uma casa de valor histórico, que não é valor histórico somente para essa família, mas pelas gerações ao longo dos períodos e dali para o futuro também, carrega um ônus. Essa pessoa carrega um ônus e a prefeitura também tem. Aqui em Blumenau, o professor Vilmar Vidor tentou fazer um trabalho nesse sentido. Ele reuniu todos os proprietários e fez uma associação. Ele, como presidente do Instituto de Planejamento e Pesquisas Urbanas de Blumenau, ele fez essa associação tinha direito a debater sobre o seu patrimônio dentro da prefeitura. Então, essas pessoas têm gastos, e ele sempre dizia assim, ó, se tu tem uma casa, você vai cuidar da tua casa, ela sendo patrimônio ou não. Tu não vai deixar ela ficar em decadência. Mas como ali tinha um valor agregado além, depois que essa pessoa parte, ele fazia esse trabalho de conscientização, de apoio, e essa pessoa tinha voz, e essa pessoa se sentia valorizada porque ela tinha algo importante, não só para ela. Muitas vezes as pessoas só têm ônus, só tem que contribuir, e ela não é valorizada nem um pouco. E a partir do momento que essa pessoa tem consciência, que ela tem uma edificação que é importante e que é dela, por que tem tantas pessoas que colecionam moedas antigas e vão lá gastam uma fortuna numa moeda antiga ou num selo para exibir? Por que essa pessoa não pode exibir? Eu tenho uma casa onde fixaram aqui os primeiros imigrantes alemães do sul do Brasil, e é minha, eu estou cuidando, o prefeito vai me ajudar a cuidar, porque o prefeito também sabe que isso é importante. Então, a primeira coisa é conscientizar essas pessoas da importância de se ser proprietário de uma edificação dessa e dar apoio financeiro, se for preciso, dar apoio de assessoramento técnico, acompanhar, ir lá fazer foto, ó que legal a tua casa, valorizar essa posse que está com ela, e a cidade, eu acho muito interessante o que acontece aqui em Blumenau, quando as pessoas querem fazer um cartaz de Blumenau, vão lá na casa Caim de Chaimel, que o cara está lá, ou lá em Pomerode. Eles usam uma imagem que muitas vezes só é lembrada nesse momento de mostrar um ícone que representa a identidade da cidade. O resto do tempo, o proprietário fica com aquilo na mão, sem saber muitas vezes o que fazer. Às vezes são pessoas simples, são pessoas que não têm entendimento, e se recebe um pouco de informação. Agora, respondendo a pergunta dela, não acho correto que o prefeito vá arcar, mas eu acho que a comunidade tem que abraçar, sim, pelo valor histórico. Essa comunidade presente passa. Ali, daqui a 50 anos, é outra. E o que nós vamos deixar desse patrimônio para essa outra sociedade ali na frente? Nós temos o compromisso de guardar isso, mas não compete só a uma pessoa, o prefeito, compete à comunidade. E para isso acontecer, precisa ter essas movimentações, essa conscientização. Eu acho que é isso aí. A gente também tinha mais uma pergunta aqui da Silvia, dizendo qual a razão do patrimônio não ser tão conhecido pela população local. Eu acho que faz parte disso, né? Do que tu falou, e é um pouco do que a gente, eu e a Jéssica e outras pessoas, né? Eu acho que a gente, como sociedade, tem que primeiro valorizar
e depois cobrar do poder público para que ele nos ajude a valorizar, né? Mas se o próprio dono, como tu mesmo falou, e tua fala foi muito oportuna, se o próprio dono não reconhece que ele tem um patrimônio, fica difícil da gente impor essa valorização do patrimônio, né? Ele tem que sentir orgulho do que ele possui. A gente fez, eu estava aqui ouvindo emocionada, né? Porque eu adorei essa fala. A gente tem feito aqui com a Interventura e, enfim, com a Associação Cultural Germânica, o Comitê Bicentenário, a gente tem feito ações ao longo dos anos aí, a sociedade civil se organiza também, para que a gente consiga conscientizar, né? E trazer, inclusive, essa consciência para o público mais jovem, né? Que é a geração que vai estar daqui a 50 anos. Então, amanhã, inclusive, a gente vai fazer uma live sobre isso, e que é um grande desafio, né? Eu acho que essa pergunta talvez ela tenha surgido no momento que a gente teve ano passado aqui a conclusão de um inventário que foi feito os imóveis históricos da cidade. E acho que talvez ele foi, enfim, um trabalho riquíssimo feito pela prefeitura, mas que talvez se ele tivesse sido feito dessa maneira, com uma conscientização, com uma conversa, para que as pessoas entendam o valor, né, daquela casa, que o valor não é só para a família, não é só para a cidade, é para a região, enfim. Jéssica, sabes que eu tenho um blog, né? Sim, adoro. E esse blog existe para dar palco para a gente que faz. Justamente de encontrar isso, não só na arquitetura, nas artes e na cultura. Muitas vezes a pessoa que faz, em algumas situações, elas são preteridas, elas não aparecem pela mídia formal, como se fala, porque muitas vezes a coisa é programada para aparecer A, B e C, e a pessoa que faz não aparece, e eu fico ligada, para justamente trazer essas palmas para aquela pessoa que faz, sem esperar um retorno político, social, econômico, faz de coração, de consciência, e aí eu coloco isso no ar no Google, não é nada, mas se botar o nome da pessoa ali no Google, aparece no meu blog. Bom, deixa eu só botar mais uns 2 comentários, porque a gente estourou zaço a nossa live, era para ser 1 hora, nós estamos 1h30, e acho que pelo andar da carruagem a gente podia falar aqui mais muitas horas. Adoro. Mas já vamos fazer um convite, então, eu e a Jéssica fazendo um convite para ti, Angelina, da gente tentar um segundo momento, quem sabe em outubro, né, Jéssica, a gente fazer essa programação aqui da Oktoberfest de São Leopoldo. Haja vista que não seria uma festa tradicional também, mas pelo menos a gente pode debater de novo esses patrimônios, tá? Eu tenho questões... coisa... Ô, André, fala. A outubro eu tenho questões pontuais, tá? Assim, legal, eu sou muito... então vamos falar sobre isso, sobre outubro e seu viés arquitetônico. Tem mais um comentário legal. Eu ia dizer que agosto a gente tem a Semana do Patrimônio, vamos trazer ela na Semana do Patrimônio, para não esperar até outubro. Olha a Karina, então, a Karina é minha amiga. Eu acho que isso é muito legal, esse comentário dela, né, que a gente, tudo isso passa também por uma conscientização de educação patrimonial, né? Isso. Perfeito. Legal, Karina. Acontece que essa casa que eu falei... Arremedo de enxaimel. Aqui em Blumenau a gente chama enxaimeloide. Mas na verdade, sim. Eu vou passar os contatos de vocês, a dona Madeleine e a Angelina. Posso passar o WhatsApp uma para outra? Pode, dona Madeleine. Não, isso, é isso que nós falamos, tem que salvaguardar o original. Eu fui fazer uma palestra em Itapiranga, que eu fiquei muito feliz de conhecer a história de Itapiranga, a partir de Porto Alegre, e lá Itapiranga surgiu na década de 40, 50, eu acho, e eles tinham uma vontade de construir enxaimel, porque acham que isso é a arquitetura dos alemães. Só que a história deles na arquitetura é outra, e eu vi, de repente, a arquitetura deles, que eles não acham que é histórica, sendo jogada. Aí eu peguei e fotografei de dia e de noite, eu apresentei a palestra, e comentei, essa é a história que vocês devem guardar. Que é a história que eles não olhavam, porque não representa um enxaimel, que não tem... a madeira aparente, tijolos, como tem em Blumenau, é outra história, outra vertente de história.
Mas assim, eu acho que a gente tinha uma discussão histórica muito grande aqui em São Leopoldo, que a gente conseguiu, acho que mais, a gente já tinha feito essa discussão ano passado, através de um debate que a prefeitura fez, e agora a gente conseguiu de novo nesse debate, que é a casa da feitoria é em Chaimel, só que é uma outra vertente em Chaimel, que é uma outra evolução construtiva proveniente da vertente portuguesa, que acabou sendo construída aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. E o Wiesbaden fez talvez ele cometeu um pequeno crime, que ele restaurou ela com uma visão construtiva do enxamel alemão, e ela tinha um enxamel português. Mas, de qualquer maneira, não vem ao caso, porque ela é enxamel e ela tem a sua estrutura de telhado sustentada por colunas de madeira lateral. Ô André, tu sabe que eu nem concluí que eu falei que aconteceu uma coisa legal ali nessa casa, é que houve um encontro de duas culturas a partir da arquitetura, em tempos distintos, e a partir da evolução dessa técnica agora, nesse tempo presente, digamos, porque século XVIII é atual dentro dessa história. Então, houve um encontro da arquitetura luso com a arquitetura alemã, a partir da evolução dessa técnica em ramos diferentes. Houve um encontro naquele momento. E o arquiteto ficou sem entender e fez o que fez. Eu queria só fazer um adendo sobre desculpa, André, pode terminar. Depois eu quero falar sobre educação patrimonial bem rapidinho, um recadinho que eu tenho. Mas assim, independente dele, eu acho que o importante é que ele não deixou de resgatar a história, né, de uma técnica em Chaimel. Ele colocou vigas de madeira, como a gente pode ver nas fotos, que muitas não eram aparentes, mas já existiam. E aí ele, claro, ele deu o seu toque, digamos assim, o seu toque... Mas, André, isso a gente nunca deve permitir, tá? Esse fachadismo dentro da arquitetura não é aceito, é um crime. Eu falo como arquiteta. Não tem perdão. Tá bom, vamos lá, mas aí é um problema histórico que a gente não consegue mais ver. Não, mas é bom comentar. Mas é importante falar isso para o presente e para o futuro, né? Porque a gente ainda vê muito desses cenários sendo construídos, como ali em Blumenau, em Gramado, Canela Nova, Petrópolis, enfim, não é exclusivo ali, né? E o original vai desmontando, Jéssica. Exatamente. Exatamente. Quando a gente fala de restauro, acho que isso é muito importante, né? O restauro manter a característica original, né? Sim. Mas o meu comentário sobre educação patrimonial é que o Interventura, vou fazer agora uma pequena propaganda, o Interventura está com um projeto que é o Brincadeiras da Memória, que a gente está disponibilizando vários desenhos das edificações históricas de São Leopoldo para colorir. Então, no nosso site já tem disponível o Casarão do Funny Feelings, do Caminho Orgânico, Desculpa, eu tô falando marca, não podia, né? Mas é que a gente conhece agora aquelas edificações... A gente entre nós pode... Mas não é propaganda. Você tem que disponibilizar isso à sociedade. Como é que eles vão saber? Você tem que divulgar isso. E que pessoas venham. É importante esse trabalho. É muito importante. Sim, exato. E aí o Feldman também. E aí a gente lançou essa semana, em homenagem à Semana da Imigração Alemã, a Casa do Imigrante. Mesmo com todas essas polêmicas, se foi construída por imigrantes, não foi. Enfim, ela representa um marco da chegada dos imigrantes alemães na cidade. E parabéns para São Leopoldo, que esse lugar está lá. Eu vi que tem um grande verde em volta e que o local existe, o local é histórico. A arquitetura ela não existe sem o local. E dá para resgatar aquilo ali, é onde eles estavam. É fantástico aquilo ali, vocês estão de parabéns. Fantástico. Então tá, vamos terminar, porque nós quase fizemos 2 lives numa só. Adoro. E fica já o convite, Angelina, para ti agora em agosto, a gente fazer a Semana do Patrimônio e tu Vocês estão me vendo? Nós... Vocês conseguem me ver? Sim. É que eu tô com 2. Obrigada, tá? Não, a gente se prolongou, mas o pessoal disse que foi uma das melhores lives até o momento, então estamos, né? Temos o perdão aí. Faz uma foto, Jéssica. Faz uma foto. Registra. Tchau, obrigado então. Até a próxima. Amanhã temos mais. Obrigado pela sua audiência.
E parabéns para vocês por essa programação. Obrigada.